Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente ir adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Pode haver pranto em nossa jornada, momentos tristes, horas de amarga dor, mas junto ao rio, no celeste mar de amor, gozaremos sempre glória eterna. Glória, glória sem igual. Glória, glória eterna. Quando além do rio vermos nosso lar. Glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Nunca mais tristeza e pranto, sempre glória eterna. Podemos ver um sonho se desfazer e um bom amigo aqui nos abandonar, mas os remidos no eterno lar de amor, glória eterna sempre juntos vão cantar. Glória sem igual, glória, glória eterna. Quando além do rio vemos nosso lar, glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Nunca mais tristeza e pranto, sempre glória eterna. Assim pois juntos vamos com fé marchar, sob a bandeira de nosso Salvador,
até que entremos todos no celeste lar, pela graça de Jesus nosso Senhor. Glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Quando além do rio vemos nosso lar, glória, glória sem igual, glória, glória eterna. Nunca mais tristeza e pranto, sempre glória eterna. Em São Lucas, capítulo 1, nós encontramos o anúncio do nascimento de João. No versículo 15 em diante, o anjo estava falando com o sacerdote Zacarias, dá a característica de João, o que estava sendo anunciado, que viria no espírito de Elias, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ouvintes, notemos aqui que era o anjo do Senhor anunciando o nascimento de João. Lendo o Evangelho segundo São Lucas, nós vamos encontrar neste mesmo capítulo 1 que o nome de João não estava nas Escrituras de então, no Velho Testamento, e nem tampouco na linhagem da família do sacerdote. E foi o que eles mais estranharam quando Zacarias disse que o menino deveria se chamar João. O menino se chamava João, mas o seu ministério era o de Elias. O homem se chamava João, mas o ministério era o de Elias. Em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, não é? Nós encontramos a promessa de Elias. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isso aqui se trata em parte de João Batista, convertendo o coração dos pais aos filhos. Mas o coração dos filhos a seus pais se trata do mesmo ministério, do mesmo Elias, a virtude de Elias, mas em outro mensageiro, que deveria vir antes do grande e terrível dia do Senhor. Isso não foi com João. Em São Mateus capítulo 17, a partir do verso 10, nós encontramos: e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Aqui Jesus estava falando no futuro.
virá. Ele não estava se referindo a um passado, mas estava se referindo a um futuro. Isso está distinto nas Escrituras, e a linguagem de Jesus não pode ser entendida por todos, a menos que tenha a revelação do Espírito Santo. A Escritura não está presa numa análise gramatical, mas o seu significado depende, acima de tudo, da revelação do Espírito Santo. Elias virá primeiro, poderia se referir a João, mas a característica não. Restaurará todas as coisas. Isso não era para João. João não fez isso. Sabemos que a lei era perfeita e não tinha nada que ser restaurada. Ela apenas tinha que ser cumprida, o que Jesus fez. Jesus não veio restaurar a lei, nem tampouco João veio fazê-lo. João não veio restaurar a lei. Ele veio como anjo da aliança de Malaquias 3, versículo 1. Como uma ponte, um anjo de aliança entre a lei e a graça. A lei duraria até ali, os profetas. Mas eu digo, a lei acabou? Uma vez que ela é imutável? Não. A lei do Senhor é perpétua, é imutável. Jesus a cumpriu e por isso ela deixou de existir? Não. Se ele a cumpriu, inclusive levando a maldição da lei no Calvário, foi justamente para que agora ele estivesse em nós e escrevesse nas tábuas do nosso coração a lei do Senhor. Então, a lei não tinha nada que ser restaurada. Portanto, não era o ministério de João Batista restaurar a lei, restaurar todas as coisas. Você pode dizer, bom, a graça também não tem que ser restaurada. Perfeitamente. Durante os 7 períodos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o gafanhoto comeu a árvore, deixou somente o tronco. Isso brotou, e o broto seria a restauração, o início da restauração. Brotou com Lutero e cresceu com Wesley, veio através dos dons espirituais, e agora nós temos uma restauração total da igreja na palavra do Senhor. Aqueles que estavam cumprindo a lei não tinha nada que fazer, porque era simplesmente obedecer os ritos e mais nada. Mas a graça é operar através da vida do homem. A graça operando é a misericórdia de Deus operando por intermédio da igreja. O Elias que viria restaurar todas as coisas seria para nós agora neste século. Jesus disse, mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem, o profeta de Deus. O próprio Cristo revelando aquele ministério tremendo do Filho do Homem na terra. E o profeta Elias nesta era revelaria novamente o ministério do Filho do Homem. E eles crucificariam novamente a Cristo, crucificando a palavra. Mas aqui está uma coisa que deve nos advertir, ouvintes, porquanto ela é muito importante. É sobre o objetivo especial do ministério de Elias, converter os corações. Converter os corações. Não há uma missão mais árdua, mais difícil do que esta. É uma missão tremenda e que ninguém poderá cumpri-la, desempenhá-la sem que o Espírito de Deus esteja nele para este determinado fim. Converter o coração do homem perdido, pecador, naufragado no vício, no pecado,
não é tão difícil quanto converter o coração de um religioso, de uma pessoa que julga ter tudo, que julga ter Cristo e ser cumpridor da palavra. Foi muito mais fácil converter o coração de uma Maria Madalena do que o coração de uma mulher, de um sacerdote daquele incrédulo. Foi muito mais fácil converter o coração de um ladrão crucificado do que converter o coração de Caifás, o que não aconteceu, de um sumo sacerdote, de um Anás, dos escribas e dos fariseus. Foi muito mais fácil converter os corações de meretrizes, de ladrões e de salteadores. E não foi possível converter os corações dos religiosos, dos líderes religiosos do povo. Se isto foi assim, sempre será assim. Elias não pode converter os corações destes homens, laodiceanos que dizem ser ricos e que não têm falta de nada. Eles não conhecem o seu peso na balança de Deus. Pesados fostes e fostes achados em falta. Eles não conhecem a sua medida diante de Deus. Eles se medem diante do povo, diante da sociedade. Veja que contraste com a característica de Elias, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e terá um grande diploma, é que ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E fugirá da linhagem desta gente toda, começando pelo seu nome, pela sua maneira de viver, pela sua educação, por tudo. Porque ele tem que converter os corações deste povo. Os que estão na linhagem não fazem isto. Não podem apontar o Cordeiro de Deus. Mas este que está fora da linhagem, e que é grande não diante do povo, não diante da sociedade e da religião, mas sim diante do Senhor, esse terá um dedo rústico, grosseiro, porém um dedo indicador, apontando para aqueles cujos dedos são polidos, educados, não podem apontar. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Parece que eu posso ver um homem de cara fechada, um homem não de risadinhas, que não dava tapinhos nas costas e nem tirava ciscos dos ombros de quem quer que seja. Quando alguns grandes desceram o seu batismo, ele disse: o machado está posto na raiz das árvores. O que vocês vêm fazer no meu batismo? Raça de víboras, vá produzir frutos de arrependimento. Um homem que não precisava de galanteios, que não precisava de aprender gestos especiais para uma plataforma, e que não aprendeu uma linguagem toda assoviando, sob um dialeto moderno, mas um homem que tinha gesto de homem, que tinha uma posição de homem, e que tinha uma voz de homem, e que tinha um dedo de homem, e que por cima de tudo tinha um caráter de homem, porque tinha o Espírito de Deus, e ele era, portanto, o verdadeiro filho do homem. Um profeta é filho do homem. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez a notícia correu por ali. Tem um louco lá embaixo afogando as pessoas em seu batismo. Vamos lá vê-lo. Vamos ver o que está acontecendo.
Essa foi a chamada de João. Esta foi a atração de João. E um dia, quando o convidaram num banquete, naturalmente avisaram para ele: você lava essa pele que você usa e põe aí algum desodorante e fica meio perfumado, parecendo uma dama, porque você vai entrar na presença do rei Herodes com Herodias. Naturalmente ele olhou por baixo assim, com aqueles olhos brancos, e disse: eu irei, sim, pode deixar, eu estarei lá. E quando deram a palavra para o João levantou, e ao invés de dizer para Herodes: tudo vai bem, senhor Herodes, senhor apóstolo de Deus, o senhor vai nos dar uma ajuda, não é? Para construirmos um enorme templo para o Senhor. João não tinha essa missão, meus irmãos. João era Elias. E Elias não porta essa característica. Levantou o dedão novamente e disse: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Lá estava a mulher casada ilicitamente com o poder nacional, a igreja. E a igreja tomou ódio do profeta. Esse homem vai para a cadeia e eu vou pedir a sua cabeça uma hora dessa. E ela ficou aguardando a oportunidade. Deixa falar. Mas venha cá, meus ouvintes. O que estaríamos precisando nós nesta era? Quando Herodias tem se assentado junto com Herodes e sua filha está dançando aí ao seu redor para lhe agradar? O que precisávamos nesta era? De alguém que viesse abençoando o povo aqui e prometendo curas e maravilhas e fazer de um entulho um jardim, botar grama sobre lixos. Não, o que estamos precisando nesta era, Deus sabia o que nós necessitávamos nesta era. Por isso ele disse que Elias viria restaurar o caráter cristão, chocar com a Jezabel, com Acabe, com seus falsos profetas, chocar com Herodias e Herodes, com a igreja e o poder mundano. Elias deveria vir com a mesma característica, mandando a mulher para o seu lugar, de acordo com as Escrituras. Veja a sentença que pesou sobre a serpente, em Gênesis capítulo 3. Veja a sentença que pesou sobre a mulher. A sentença de Deus é essa, que o homem teria domínio sobre ela. Veja a sentença que pesou sobre o homem. Onde estamos nós? Isso não deve ser restaurado? Qual o mensageiro poderia fazer naquele dia o que João fez, o que Elias fez? Qual o mensageiro que poderia pregar a mensagem que o profeta desta era pregou e que nós temos vos anunciado em parte e que temos oferecido através de literaturas? Fiquem com esta pergunta e Deus vos dará a resposta. O Senhor vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020. CEP 74-501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
eu ouço o Salvador dizer: segue-me, segue-me, segue-me. Sua voz indica o meu dever. Segue-me, segue-me, segue-me. Estrada rude caminhei, por ti na cruz a vida dei. O preço já por ti paguei. Segue-me, segue-me, segue-me. Embora sejas pecador, segue-me, segue-me, segue-me. De mim receberás o amor. Segue-me, segue-me, segue-me. Contigo sempre estarei, contigo sempre andarei, teu guia eterno eu serei. Segue-me, segue-me, segue-me. Vem teu cuidado em mim depor. Segue-me, segue-me, segue-me. Da cruz aliviarei tua dor. Segue-me, segue-me, segue-me. Em mim seguro has de estar e a glória eterna alcançar. Teu pranto é de enxugar. Segue-me, segue-me, o eterno pastor está a procurar na estrada do mundo vir ovelhas perdidas em terror, que telas no seu redil. Da escuridão do pecado